Muito bom dia a todos. Em nome da F3M, agradeço a vossa presença em mais um webinar F3M, hoje com o tema A Transformação Digital e Evolução Tecnológica no setor da óptica. Neste webinar vamos abordar todas as vantagens que uma solução em SaaS pode trazer aos gestores e também para as suas equipas. Vamos apresentar também a nossa nova solução de gestão de ópticas, o Prisma. Bom dia a todos. O meu nome é Helder Amador. Estou aqui convosco para vos falar de transformação digital e da sua tendência crescente, nomeadamente nas empresas em geral, nomeadamente no setor da óptica. Pronto, vamos então dar início portanto, a este webinar, falando aqui do tema da transformação digital em concreto no setor da óptica. Nós temos vindo a notar que é cada vez mais tempo de mudança e obrigatoriamente a transformação digital nas ópticas portuguesas. A F3M, como sempre tem feito, tenta apoiar cada vez mais as ópticas a adaptarem-se e a adotarem aqui novos métodos de trabalho. Neste caso particular, com recurso a soluções 100% web-based, ou seja, 100% web. Aqui a ideia é garantir que as ópticas continuem a responder com a mesma qualidade, ou com ainda mais qualidade, com melhor assertividade, às solicitações dos vossos clientes e até dos vossos parceiros. Esse é realmente o principal objetivo da F3M. O SaaS, ou Software como um Serviço, é um modelo de software que é baseado na nuvem, na cloud. Penso que toda a gente já ouviu falar nestes termos nos dias que correm. O que é que isso significa? Que vantagens é que pode trazer? São essas as respostas que vamos tentar trazer aqui hoje. Portanto, no que toca a um software SaaS, é uma solução que é alojada remotamente e que pode ser acedida via internet. Ou seja, o alojamento remoto quer dizer que é uma solução que não está alojada diretamente na nossa casa, chamemos-lhe assim, na nossa infraestrutura. Com isto, são muitas as vantagens que o SaaS, as soluções SaaS, podem trazer para os gestores e até para as suas equipas. Porquê? Primeiro, porque permite reduzir a infraestrutura tecnológica que existia até hoje, com outro tipo de soluções. Aqui outra das vantagens é que garante de forma significativa uma redução de tempo gasto com tarefas de gestão do parque informático, do sistema informático, permitindo ao gestor e a toda a equipa o foco, neste caso no crescimento do negócio e não tanto com as preocupações com o parque informático. A manutenção de backups é um serviço que está diretamente contemplado no software em SaaS. Portanto, uma vez que os dados não estão aqui fisicamente, portanto, estão remotamente numa cloud, numa nuvem, e este tipo de serviço já garante por si só que os backups estejam contemplados, estejam garantidos e que sejam até, neste caso, da nossa responsabilidade, em vez de estarem ao abrigo do cliente, ou seja, da responsabilidade do cliente. Uma outra vantagem que uma solução em SaaS pode trazer, e é uma vantagem clara nos dias que correm, é a questão da mobilidade. Portanto, nós, com uma solução em SaaS, podemos estar onde quisermos, só temos que ter internet, digamos assim, para podermos usufruir da mesma solução, do software. Portanto, isto garante-nos o quê? Uma maior agilidade, uma maior comunidade, porque podemos estar em qualquer lado, em qualquer tipo de dispositivo, de equipamento, para termos acesso à nossa solução. Outra das questões, outra das mais-valias, outra das vantagens são as atualizações do software. Até aos dias que correm, as soluções as atualizações, eram sempre solicitadas. Com este tipo de solução, portanto, uma solução em SaaS, as atualizações são automáticas. Portanto, não temos que estar a solicitar, não temos que estar a preocupar-nos em parar para ser feita a atualização. Portanto, ela é automaticamente contemplada, é feita automaticamente, nós só temos que abrir o software e o software está automaticamente atualizado quando elas saírem. A própria implementação deste tipo de aplicações é bastante mais simples, é bastante mais rápida, também é bastante mais segura.
quando comparada com as soluções, como eu dizia há pouco, com as soluções anteriores, com as soluções que são instaladas nos computadores. Temos que despender algum tempo para este tipo para a própria instalação, temos que fazer ali alguns outros processos que neste tipo de soluções isso não deixa de ser necessário. O Prisma, que há pouco dissemos que íamos aqui falar e também apresentar, o Prisma é uma solução 100% web para a gestão de óticas. A ideia é que o Prisma cresça, que já cresceu bastante até hoje, continua a crescer e que com isso consiga conquistar cada vez mais profissionais do setor. Eu dizia há pouco que estávamos a aumentar o número de clientes com adesão a este tipo de soluções e temos aqui alguns dados que nos permitem analisar isso mesmo e ter essa consciência. Portanto, isto são dados comparativos com o mesmo período do ano transato, do ano 2019, em que percebemos claramente que a tendência e uma maior adesão a este tipo de soluções é concreta e é cada vez maior, portanto, é uma tendência que está em crescendo. Temos mais 74% de lojas neste tipo de solução, temos mais 80% de clientes neste tipo de solução e em termos de utilizadores conseguimos medir, temos mais 89% de utilizadores. É um facto que este ano e estes números, estes dados, também foram alavancados, digamos assim, com a questão da pandemia, com a questão da Covid-19. Tendo em conta o confinamento, este infeliz confinamento veio, neste caso, acelerar aqui alguns processos e acelerar também a transformação digital, colocando aqui alguns desafios aos gestores, às equipas e até, desta forma, a terem que repensar alguns métodos de trabalho, algumas estratégias e neste caso, propriamente dito, novas ferramentas de trabalho. Portanto, nesta fase de pandemia, chamemos-lhe assim, de confinamento, conseguimos verificar ali um alavancar muito considerável de adesão a este tipo de solução. Aqui vamos apontar aqui algumas tendências, portanto, que são notórias. Portanto, notamos aqui um maior foco, uma maior tendência na digitalização dos negócios, uma crescente adoção de soluções de gestão 100% web-based, que é o que estamos aqui a falar, e uma opção por soluções disponíveis em qualquer local, em qualquer momento. E neste caso, uma solução assim são as mais-valias que traz, são as vantagens que traz. No que toca ao Prisma, portanto, beneficiando aqui um pouco da nossa experiência de anos em software e em desenvolvimento de software para a gestão de ótica, o Prisma tenta trazer aqui algumas melhorias face também à solução anterior. Portanto, no que toca aqui à gestão, uma gestão muito mais integrada dos vários processos de negócio da ótica, de forma a tornar também todo o processo de gestão bastante mais eficiente. Como vimos há pouco naqueles dados, nós temos a perfeita noção de que o Prisma está a ganhar terreno, que se está a expandir cada vez mais no mercado nacional. Que mais-valias é que o Prisma pode trazer ao vosso negócio? Aqui há algumas, vamos aqui reparar em algumas que são concretas. Portanto, tendo em conta que o Prisma acompanha as transformações tecnológicas e tendo em conta que o Prisma assenta numa tecnologia web, portanto, pode ser utilizado em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, precisando unicamente de internet, isso como é óbvio. Mas, de qualquer forma, há aqui uma questão de mobilidade que é notória e uma questão de agilidade deste tipo de acessos pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer dispositivo. Há uma clara e notória evolução na experiência de utilização, que foi algo que nós tivemos que ter uma preocupação acrescida, portanto, quando desenvolvemos este tipo de solução. O Prisma tem uma maior facilidade e agilidade de processos de vendas, aqui mais em concreto, gestão da agenda, por exemplo, o registro de consultas e a própria comunicação de clientes foram aqui aspectos que tiveram uma maior transformação, uma transformação positiva face àquilo que existia. Em termos de informação de negócio, também conseguimos que essa informação fosse cada vez mais centralizada e que tendencialmente fosse um facilitador depois na definição de cada um, em termos de estratégias, planificação de ações e até, portanto, tendo em conta que há esta centralização e um acesso cada vez mais rápido, é claramente melhor o apoio a uma tomada de decisão, quando estamos numa reunião, quando estamos a fazer alguma análise, portanto, cada vez mais centralizada e rapidamente acessível,
conseguimos, se calhar, tomar, ou melhor, neste caso, vocês conseguem tomar melhores atitudes, melhores decisões em prol do vosso negócio, do negócio de cada um. Outra das questões que tem que estar obrigatoriamente incluída, mas a que nós damos bastante importância e que estamos sempre na linha da frente no que toca a esta questão, tem a ver com o cumprimento de obrigações fiscais e legais. Portanto, a utilização do Prisma, portanto, está sempre em linha, eu digo na linha da frente no que toca a este tipo de exigências, portanto, que é cumprirmos tudo o que é respeitante à AT e cada vez mais nos dias que correm também ao RGPD, portanto, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vamos agora ver um bocadinho do Prisma. Vamos passar aqui para a própria solução. Portanto, Prisma é uma solução que se readapta, ou melhor, que se adapta a todo o dispositivo onde estiver a ser aberto. Portanto, por exemplo, se for um tablet de 7 polegadas, 10 polegadas, se for um portátil, se for um PC, é algo a que o Prisma, que funciona basicamente como um site, tem que se readaptar a esse tipo de dispositivos, a esse tipo de ecrãs. Deixamos de ter aqueles menus tipicamente vistos nos softwares anteriores, aqueles menus em cima, passamos a ter um menu lateral que podemos explorar sempre que necessitarmos. Temos também, ou melhor, passamos a ter também aqui uma caixa de pesquisa, em que podemos, por exemplo, à medida que vamos escrevendo, podemos pesquisar, e à medida que vamos escrevendo, o software vai-nos dando as várias soluções mediante aquilo que nós temos escrito, ok? Para nos facilitar o nosso trabalho, podemos usar esta barra aqui em cima para de alguma forma criar a nossa barra de atalhos. Isto também é importante para não termos que estar sempre a perder tempo e a vir aos menus. Portanto, podemos arrastar as funcionalidades que cada um mais usar para esta barra de atalhos. O Prisma, como eu dizia há pouco, teve aqui bastantes preocupações no que toca à usabilidade. Portanto, tentamos que esta ferramenta seja cada vez mais user-friendly, mais intuitiva, e com isso tivemos que ter bastantes preocupações em termos de desenvolvimento. Eu vou aqui abrir a ficha de um cliente para conseguirmos verificar isso mesmo. Esta é, digamos assim, a máscara inicial da ficha de um cliente. Portanto, no vosso caso, muitos utilizam o Inopt, portanto, há uma grande diferença em termos visuais, pelo menos neste caso para o Inopt. Portanto, introduzimos aqui um conceito de dashboards, que é um conceito importante, que nos permite ter aqui alguma informação resumida, muito rápida, mas que, essencialmente, que nos permite ter uma ideia concreta acerca daquilo em que estamos a entrar. Portanto, neste caso, se estamos a entrar na ficha de um cliente, conseguimos provavelmente medir rapidamente a importância deste cliente para nós, ou aquilo que ele poderá significar para nós. Há sempre dois dados que nos acompanham, que é o nome e o contribuinte, mas depois temos os restantes separadores que nos permitem, portanto, visualizar aqui mais algumas informações. Portanto, temos a colocação da fotografia, temos aqui depois os dados da ficha do cliente, os dados mais habituais, o telemóvel, o telefone, o e-mail, data de nascimento. Temos aqui uma outra novidade, que é poder-se colocar mais moradas e mais contactos. Portanto, também é aqui uma solução nova, uma novidade. Aqui depois nas observações temos aqui uma novidade, que são os avisos que nós podemos deixar. Portanto, digamos assim, eu deixo um alerta na ficha deste cliente para que um outro colega possa visualizar este alerta quando estiver a consultar ou a abrir a ficha deste cliente. Podemos ver que visualmente e em termos de números já conseguimos trazer aqui mais dados e dados mais concretos para a primeira máscara da ficha do cliente. Há aqui uma outra questão que é importante de ressalvar, que também é uma limitação que os softwares tradicionais sempre tiveram. Portanto, falando aqui em particular do Inopt, o Inopt também tinha esta questão como uma limitação, que é o facto de podermos ter a mesma janela, a mesma tabela aberta mais do que uma vez. Portanto, e é algo que nós tentamos ultrapassar aqui com a introdução de um conceito de separadores. É como na internet, ter o mesmo site aberto 3, 4 ou 5 vezes, aqui funciona de igual forma, eu consigo ter o mesmo separador aberto mais do que uma vez e consigo ter aqui a ficha de um cliente aberta e aqui a ficha do outro cliente.
Isto é assim, tanto para os artigos, como para os fornecedores, como para qualquer outra situação do software. No que toca aqui também à funcionalidade da agenda, nós tentamos introduzir aqui um melhor processo de marcação de consultas, um processo ágil, um processo rápido, para uma agenda que tendencialmente pode ser uma agenda global. Portanto, para o caso de óticas ou de grupos de ótica, neste caso, que possam ter interesse em ter uma rápida visualização de toda a panóplia de consultas que estejam marcadas para aquela loja, para aquele optometrista, para aquela ortótica. Portanto, conseguimos rapidamente aqui, mediante a vista que possamos escolher, podemos rapidamente ter aqui uma ideia concreta de como é que está a nossa agenda ou como é que está a agenda das nossas lojas e dos nossos optometristas. Em termos de marcação, podemos visualizar aqui uma ficha de uma marcação de consulta. Aqui nós tentamos com que este processo de marcação e de agendamentos fosse um processo simples. Passando aqui também a uma outra parte, como dizíamos há pouco ali no PPT, a parte do consultório foi um módulo em que nós depositamos bastante importância, portanto, demos-lhe aqui bastante importância porque foi nossa intenção tentar ter aqui um módulo que consiga de alguma forma responder de forma mais ágil, mais prática ao registro deste tipo de informação que tem que ser feita numa consulta. Vou marcar uma consulta para o dia de hoje, vou marcar aqui uma consulta para 12h30. Consigo selecionar a loja, consigo selecionar a optometria, consigo selecionar o próprio médico, consigo selecionar o cliente. Pronto, e marco a consulta. A consulta está marcada para hoje, para 12h30. Quando depois me dirijo à própria consulta, a marcação já me aparece aqui. Portanto, eu só tenho que entrar na consulta. Portanto, já tenho aqui a parte do cabeçalho preenchida, porque entretanto isto vem preenchido por parte da marcação. Aqui está um processo de agilização, portanto, deste registro, ok? Portanto, a partir daqui, o que é que nós queríamos chamar a atenção? É que este módulo foi construído para que este registro, ou o registro desta informação, consiga ser mais rápido, mais prático, mais ágil e muito concretamente que possa ser feito num tipo de dispositivos mais móveis. Não falando de smartphones, aqui neste caso estamos a falar concretamente de tablets, iPads ou até alguns portáteis que permitem o registro de forma tátil. Aqui a ideia é que possa ser feito um registro de forma tátil, mas de igual modo um registro rápido e um registro ágil. Vamos aqui passar rapidamente a parte daqui do consultório, só para termos aqui alguma ideia do que é que podemos ter em termos de registros. Se tem algum antecedente familiar, se toma alguma medicação. Temos um separador da graduação atual, que é mais indicado para uma primeira consulta, onde podemos deixar registados os dados dos óculos e das lentes de contacto. Depois aqui, como exames complementares, temos o registro de autorrefração, da keratometria, da pressão intraocular, da retinoscopia, biomicroscopia, oftalmoscopia. Temos aqui depois a parte dos testes subjetivos, onde temos o registro do monocular de longe, binocular de longe e dos cilindros cruzados. Tentamos também colocar aqui um repositório, digamos assim, ou damos a possibilidade de que se coloquem aqui fotografias ou imagens, chamemos assim, de algumas máquinas do consultório, do gabinete. Portanto, há máquinas que registram uma fotografia do olho, uma fotografia do fundo do olho e quem quiser fazê-lo tem aqui uma zona concreta para colocar essas mesmas fotografias e, digamos assim, que na consulta pode ter o processo todo centralizado, digamos assim, o processo da consulta. Depois, como último separador, temos aqui a parte do resultado final, do VALAC, que é onde são colocados os dados do resultado final da consulta. Vamos só colocar aqui alguns dados para exemplo. Temos aqui ainda a possibilidade de 2 registros de observações, registros distintos, portanto, um registro para a própria receita
portanto, do vosso cliente, e aqui um registro mais interno, chamemos-lhe assim, portanto, é um registro que é feito no consultório, que passa para o balcão, quando o balcão eventualmente vai fazer a venda, portanto, e não fica disponível este registro para ir mais lado nenhum. Portanto, é uma informação que basicamente permite ser passada do consultório para o balcão. Pronto, vamos aqui pôr alguma informação. Pronto, damos ainda a possibilidade de construção aqui de um relatório. Muitas das vezes há consultas que têm que gerar um relatório, ou para a criança que tem que levar um relatório para a escola, um profissional que tem que levar o relatório para a sua empresa. Portanto, é aqui que damos a possibilidade também de se construir esse relatório propriamente dito. Uma outra situação que é bastante relevante na questão das consultas, na questão do consultório, é também termos disponível aqui numa aba à direita, uma aba que eu posso aceder quando eu pretender. É talvez aqui a questão mais importante, e por isso mesmo é que eu a deixei para o fim, porque nos permite ter acesso a todas as consultas que este paciente já teve aqui no nosso gabinete, ou já teve connosco. Portanto, como podemos verificar aqui, este cliente tem 87 consultas. Neste momento eu abri-lhe a consulta número 88, mas como podemos ver, a qualquer momento eu consigo aceder à consulta de 24 de setembro, por exemplo, e consigo aceder a todos os dados que eu lá registrei, como a uma consulta 2 de setembro. Portanto, todas as consultas estão aqui registadas, e isto é um bocadinho a transformação digital, ou seja, é a passagem, porque vemos este processo hoje em dia muito baseado no papel. Portanto, estou a fazer a consulta de hoje e estou aqui assessorado dos 2 últimos papéis, das 2 últimas consultas, e aqui a ideia é que nós consigamos ter estes dados sempre disponíveis quando precisarmos, e mesmo em tempo real, quando estamos no preenchimento de uma consulta, conseguimos sempre aceder a estes dados. Daqui também, o processo é aqui que nós também chamamos a transformação digital. A partir daqui nós depois podemos imprimir as 2 situações que há pouco registramos ali, a receita propriamente dita e também o tal relatório para o paciente poder levar para onde seja necessário. Tentamos depois criar aqui um outro processo de agilização e novamente de transformação digital, que é concretamente acerca disso que estamos aqui a falar hoje, que é, portanto, quando o paciente sai do consultório e se dirige ao balcão, portanto, a pessoa do balcão vai abrir aqui um serviço de óptica, portanto, é o que habitualmente acontece, portanto, é aberto um serviço de óptica, neste caso em branco, portanto, e aqui a ideia é nós conseguirmos puxar a graduação final e puxar alguma informação que porventura o gabinete nos possa querer passar. Portanto, vamos dar aqui início ao processo de importação. Portanto, eu vou importar aqui a consulta que foi feita hoje. Com os dados importados, logo à cabeça o software faz-nos aqui algumas coisas, ou seja, dá-nos aqui uma ajuda no que toca ao processo portanto, de soma da adição, para nós acharmos aqui a graduação de perto. Traz-nos também aqui, como podemos ver, nas observações, permite-nos trazer as observações que o optometrista nos quis passar do gabinete aqui para o balcão, e transporta-nos também, portanto, os dados de quem fez esta prescrição e qual é a data da mesma. Em alguns casos esta questão da data pode ser importante, porque a consulta pode ter sido feita há 2 ou 3 meses, a pessoa só se está a dirigir hoje à óptica, e digamos que isto funciona como um alerta em alguns casos. Portanto, a partir daqui, este processo de importação é também um processo de transformação digital, que vem de alguma forma permitir acabar com, chamemos assim, com o papel, com a passagem do papel do consultório para o balcão. A partir daqui, pronto, no que toca ao serviço, nós trazemos aqui mais algumas novidades. Portanto, aqui devemos dizer o que é que estamos aqui a vender. Portanto, neste caso, vamos aqui referir que vamos vender umas lentes progressivas. Eu vou fazer aqui uma escolha muito rápida de algum artigo, portanto, vou escolher aqui um artigo qualquer. Pronto, vou escolher aqui este artigo. Pronto. Aqui o processo é mais idêntico ao Inopto, para quem ainda trabalha com
com o Inopt, mas aqui trazemos uma novidade que é importante na grande maioria dos casos, que é aqui uma agilização muito concreta de um processo de venda. Portanto, aqui a ideia é que a inovação aqui é que nós conseguíssemos registar dentro do mesmo serviço mais do que uma venda. Portanto, imaginem que temos a necessidade de vender um óculo progressivo. Eu acredito que isto possa ser muito raro ou não muito comum, mas é um caso que porventura acontece algumas vezes, ou seja, vendermos uns óculos e umas lentes de contacto, ou até vendermos 2 pares de óculos, sei lá, um progressivo, uns óculos de perto e novamente também umas lentes de contacto, portanto, conseguirmos ter tudo no mesmo serviço, na mesma venda, chamemos-lhe assim, na mesma encomenda por parte do cliente, e não temos que fazer, portanto, ações distintas para cada uma delas, ou seja, que não tenhamos que ter um serviço para os óculos progressivos, mais um serviço para os óculos de perto e mais um serviço para as lentes de contacto. Portanto, foi essa alteração, foi essa transformação que nós trouxemos para aqui, para o Prisma, e que eu vou aqui também rapidamente tentar recriar, chamemos assim. Eu aqui já vendi, neste caso, já estou aqui, já registrei uma encomenda de umas lentes progressivas e de uma armação por parte deste cliente. Vou agora aqui registar, de igual forma, tal como eu exemplifiquei, aqui um óculo, um monofocal. Este processo, para quem usa o Inopt, portanto, é um processo que acontece, portanto, que existe. Ou seja, o ter que registar, ter a obrigatoriedade de registar mais do que um serviço, mais do que uma prescrição, conforme nós chamávamos no Inopt, para este tipo de situação. Aqui eu não vou escolher a armação, vou assumir que a armação é que o cliente traz, e agora aqui também, neste serviço, neste serviço de ótica, vou-lhe acrescentar mais umas lentes de contacto. Se consegue-se perceber aqui nesta barra à direita, de forma organizada, as várias vendas que eu estou aqui a fazer, mas o que eu queria que reparassem é que aqui à direita nós temos a possibilidade, e ficamos com esta informação devidamente organizada à direita, portanto, dos vários serviços que tivemos necessidade de fazer aqui para um cliente. Depois temos a possibilidade ainda de colocar artigos diversos, portanto aqui o serviço de ótica é um serviço que nós lhe chamamos neste momento um serviço global, onde podemos incluir uma série de vendas, portanto, e temos aqui, portanto, neste separador as várias vendas, as vendas distintas devidamente organizadas, mas sempre com a possibilidade de colocar aqui mais algum artigo, portanto um cordão, um líquido, um óculos de sol, um artigo diverso, aquilo que nós pretendermos, podemos diretamente colocar ainda aqui nesta última linha, e rapidamente conseguimos ter a nossa informação toda agregada, toda centralizada, para que depois possamos aqui também tomar algumas ações, como fazer descontos, ou onde fazer descontos, ou de que forma fazer descontos. Portanto, foi, digamos assim, estas alterações que nós conseguimos introduzir aqui no Prisma. Novamente aqui podemos depois ter disponível, novamente aqui no serviço, um conceito de dashboard. Portanto, como eu disse no início, introduzimos aqui o conceito de dashboards, e ele está disponível por vários pontos da aplicação. Aqui a ideia é que, novamente, e neste caso respeitante ao serviço, nós consigamos ter aqui de forma organizada que documentação é que foi emitida relacionada com este serviço em concreto, em termos financeiros, como é que este serviço está, se está faturado, se não está faturado, em termos de tesouraria, se já foi alguma coisa paga, se já foi registrado algum adiantamento, ou se já foi pago, o que é que falta pagar. E depois também temos aqui a possibilidade de conseguir consultar em que estado é que está qualquer um dos serviços, ou neste caso dos subserviços, que aqui colocamos. Portanto, como vimos há pouco, nós registramos uns progressivos, uns unifocais e umas lentes de contacto, e conseguimos aqui ter acesso ao ponto em que estado é que estão cada um destes subserviços, chamemos assim. A partir daqui, nós introduzimos aqui alguns outros conceitos também bastante interessantes, e aqui
falando mais em concreto aqui da agilização aqui de alguns processos, e neste caso o que eu queria aqui mostrar era o processo de contacto direto com o cliente, por exemplo aqui no envio das SMS, em que eu consigo ter rapidamente acesso ao histórico dos SMS que já enviei, portanto, a este cliente em particular, mas também tenho aqui a parte onde se conseguem fazer análises mais macro à nossa base de dados de clientes e, consequentemente, fazer um envio massivo de SMS aos clientes. Aqui, outra questão que nós trouxemos aqui, e aqui também consiste muito em transformação digital. Portanto, estamos a falar aqui num processo de construção de análises. Ou seja, nós aqui nesta nova solução temos aqui algumas análises por defeito já disponíveis, mas trazemos aqui um processo que nós lhe chamamos análises dinâmicas. Portanto, é um processo onde nós conseguimos criar e adaptar e construir com base em algumas informações que cada um pretenda. Portanto, conseguimos construir tudo o que é análise, tudo o que é listagem, portanto, à medida de cada um e à medida, essencialmente, das necessidades que cada cliente nos vai trazendo, que cada ótica nos vai trazendo. Portanto, esta é uma mais-valia, porque depois todas as análises também que aqui são criadas rapidamente são exportáveis para um Excel, para XLS, para que depois, eventualmente, possam ser trabalhadas também já por vocês e não tanto sobre a aplicação. Essa também é uma mais-valia que trazemos aqui. Temos aqui mais algumas questões que podíamos aqui elencar, algumas inovações. Eu vou só aqui falar de mais 2 ou 3 questões que nós temos aqui disponíveis na solução. A primeira é a possibilidade, portanto, nós temos aqui um chat disponível, e neste caso disponível entre a aplicação e a F3M diretamente. Portanto, para colocação de dúvidas rápidas, como fazer isto, como fazer aquilo, há sempre alguém do lado de cá que dá a resposta de forma atempada às questões que cada cliente nos coloca aqui no chat. E também uma outra questão que é uma novidade, mas é uma novidade pertinente, que é a questão de termos acesso diretamente daqui da aplicação web, diretamente ao site da aplicação. Portanto, há um site do Prisma, digamos assim, onde nós temos aqui uma série de informações, mas além de tudo, nós temos aqui uma zona de Help Center. Portanto, é uma zona onde nós colocamos, onde nós fazemos vídeos tutoriais e onde nós os depositamos e que estão constantemente disponíveis para todos os clientes que já usem esta ferramenta e que possam, porventura, ter necessidade de consultar de como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. Eu dou aqui um pequeno exemplo. O processo de inventário é um processo que anualmente muitos clientes, portanto, perguntam todos os anos como é que, porque já não se recordam, porque é feito uma vez no ano. Portanto, e é esta a ideia, é que consigamos ter aqui respostas também a esse tipo de questões com este repositório de vídeos, este Help Center que nós temos diretamente no site aqui da aplicação. Nós tentamos aqui só trazer aqui alguns traços gerais do software para poderem ficar com uma ideia concreta. Portanto, há aqui muito mais questões que podíamos ver, que podíamos falar sobre elas. Portanto, resta-me agradecer em meu nome particular, em nome da F3M, a vossa presença e muito obrigado a todos.